Boa noite, Rádio Filho USA. Você aí que está entrando agora, você que está vindo aí para mais um programa Filho Helpline, para o meu, para o seu, para o nosso programa Filho Helpline. E hoje à noite a gente começa mais um programa ao fundo musical da Gabriela Rocha, que a música diz, que é um pouquinho assim melancólica, mas fala exatamente a letra dela, depois que você procurar lá, diz o nome da música. E fala exatamente da temática que a gente vai estar retratando aqui nesta noite. Eu vou entrar aqui para poder acompanhar vocês. É um programa que eu preciso que você participe comigo, faça suas perguntas, façam seus comentários sobre algum episódio que tenha acontecido com você ou com a sua família. E a gente, na medida do possível, a gente vai estar tentando responder as suas perguntas e as suas questões, tá? Eu quero que vocês me deem um feedback aí se o som está muito alto, se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, se está tudo ok, tá? Eu preciso desse feedback, você que está aí. O programa hoje é Você Não Está Sozinho, esse é o tema. E eu tô aqui com a minha tiarinha amarela, conforme eu venho falando, que setembro é um setembro de prevenção. É um setembro onde a gente está falando muito sobre a prevenção do suicídio. É uma temática muito cheia de tabu, muito cheia de carregada de coisas negativas. Então as pessoas não gostam de comentar sobre este assunto, mas por que um mês inteiro amarelo para poder mencionar esse assunto? É para conscientização da população, é para conscientização daqueles que têm medo de falar sobre e abrir um pouco de espaço, né, no coração e na mente da comunidade em si, no mundo inteiro, não é só a comunidade brasileira, mas de toda a nossa comunidade, Brasil e mundo, para estar atento aos sintomas das coisas que vêm ocorrendo, né, no dia a dia, que vêm ocorrendo em nossas famílias, com os nossos amigos, tá? Eu gostaria que alguém colocasse aí nos comentários aí se o som está muito alto, se vocês conseguem me escutar direitinho, tá? Vocês colocam aí para mim. Curtam essa live, compartilhem essa live, porque nós vamos estar falando de assuntos super importantes aqui, tá? Vamos estar falando sobre a depressão, sobre a ansiedade, e eu gostaria muito que você que está aí conectado comigo, aqui na Rádio Filho USA, que você comentasse e participasse também desta live, tá? Então, assim, por que, Cássia, você escolheu esse tema Você Não Está Sozinho? Sendo que existem pessoas que estão sozinhas, estão morando sozinhas, são pessoas que muitas vezes têm muitas pessoas ao redor, mas se sentem sozinhas. E esse tema ele me chamou muita atenção para um evento que eu participei. Eu já tinha visto esse tema e eu participei desse. Só um minutinho. Interferências. Então eu participei de uma live ontem, onde eu dei uma palestra para mais de 200 pessoas pelo Firjan, que é o SESI, o Senai. E ali a gente estava falando exatamente sobre precaução, sobre prevenção, né, contra o suicídio. E aí o que acontece? Esse era o tema que estava lá para a gente estar comentando sobre a depressão e a ansiedade. Eu dei uma parada aqui no som para vocês não dormirem. Essa é a ideia. Vocês prestarem atenção, mas eu quis começar com esse fundo musical dessa música diz para vocês depois procurarem e refletirem sobre essa letra. Então, me chamou a atenção esse tema Você Não Está Sozinho, porque, de fato, nós não estamos sozinhos. Só que as crenças que nós temos sobre a nossa própria vida
sobre a nossa vida e o nosso entorno, isso é o que tem levado muitas pessoas a acharem que estão sozinhas, que são sozinhas. Fisicamente, como diz, literalmente, pode ser que a pessoa esteja sozinha, pode ser que ela não esteja enxergando. Mas eu digo que o mais importante é aquilo que você acredita. O mais importante é aquilo que você leva dentro da sua cabecinha, dentro da sua, como lema, dentro do seu coração. Boa noite para vocês aí que estão entrando agora, tá? E exatamente isso. Eu sou a psicóloga. A terapia, a abordagem que eu gosto de estar trabalhando, eu trabalho com várias ferramentas, mas a ferramenta que mais eu me identifico, tenho trabalhado com constância, até mesmo por causa da minha especialidade, que é neuropsicopedagogia, exatamente, e eu trabalhei muito com crianças especiais, então a gente trabalha muito com a terapia cognitivo-comportamental. Então, dentro dessa terapia, a gente trabalha crenças limitantes, pensamentos autodestrutivos, a gente trabalha aquilo que a gente pensa gera uma emoção, um sentimento, que gera um comportamento. E aí, quando chegam casos no consultório, chegam casos para o psicólogo trabalhar, como crianças, adolescentes, adultos, com uma demanda falando que ele se comporta dessa forma, que ele é assim, que ele é assado. E, na verdade, o ser humano, ele não é assim, ele se comporta assim. E a gente tenta trabalhar com a família e com o paciente exatamente isso, que a pessoa ele não é assim, ele está assim pelos estímulos que ele tem recebido, pelos pensamentos que ele tem carregado, pela carga que ele tem levado consigo aqui dentro. E o que tem acontecido para a gente estar um mês inteiro, o mundo inteiro, mencionando sobre a prevenção do suicídio? Altos índices, principalmente no Brasil, altos índices de suicídio. Tentativas de suicídio, aí muitos falam, é para chamar atenção. Muitos casos, sim, para chamar atenção como uma forma de pedir socorro e acaba num acidente, tá? Existem dois tipos, né, de suicídio. Existem dois tipos que eu quero dizer de caminhos. Aquele que tenta, né, aquele que faz as tentativas, e aquele que, de fato, consumado, acontece uma tragédia nessa tentativa de tirar essa dor e essa angústia que tem dentro dele. O suicídio, ele não vem porque a pessoa do nada, eu não quero viver mais, não é por isso. Ela sente uma dor, ela sente uma angústia, e em muitos casos não sabe nem o que não sabe explicar para o outro o que está sentindo. E quantos de nós não fomos afirmados nas nossas emoções, não fomos afirmados com a nossa dor e já pensamos também nessa possibilidade? Não vem me falar que você aí que está me assistindo, que não pensou nisso também em algum momento. Em algum momento de estresse, em algum momento de nervoso ou de extrema tristeza, você pensou nisso. Só que essa não é a melhor solução. Esse não é o melhor caminho. Porque a vida, o fôlego de vida, é um presente, é uma dádiva de Deus para nossas vidas. É uma dádiva de Deus, é um presente, é único. E a gente não pode desperdiçar. Tem tantas coisas. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, nós temos propósito aqui nessa terra. E tem tantas coisas que eu e você podemos fazer e conhecer num planeta enorme desse.
Quantas pessoas podemos ajudar num planeta enorme desse? Eu brinco que eu sempre fui muito sonhadora, o tempo todo, imaginando coisas. Minha mãe que o diga, né, mãe? Minha mãe está aí assistindo. Beijo, mãe, eu te amo. Dona Lourdes, um beijão, tá? Tá lá em Minas agora. Ela tá me assistindo. Então, minha mãe que o diga, que tá aí, muito sonhadora, né, mãe? A vida toda sonhando, que eu vou para tal lugar, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Muitas coisas eu consegui, mas quantas testadas na parede eu dei? Muitas. Mas faz parte, tentar errar, até acertar. Os erros, as pancadas, eu transformei em tijolinhos para eu continuar subindo a escadinha dos meus objetivos e sonhos. E quantos chegam para mim ou para outros amigos psicólogos que no primeiro trauma, na primeira pancada já paralisou, já quer desistir. Claro que a gente respeita ainda mais o psicólogo, que tem todo um conselho de ética que protege você e o paciente, o cliente, para que não se sinta exposto, porque a sua angústia, a sua questão fica guardada ali, não é exposta para ninguém. Mas quantos chegam, né, e a gente analisa o todo, então a gente respeita cada um, mas quantos chegam que na primeira pancada já estão desistindo, já estão desanimados, já estão pensando em desistir da vida, em desistir de tudo. E a gente faz toda uma leitura, faz todo um levantamento e percebe que talvez fosse uma criança que não teve muitas frustrações. O pai e a mãe deixou dentro de uma redoma de vidro, dentro de uma bolha, poupou de muitas dores, muitos nãos, deixou de dar nãos aos seus filhos e ficaram filhos adultos impacientes com os nãos, com as dificuldades, com as frustrações da vida, não é verdade? Então, a gente precisa estar muito atento a essa temática, a gente precisa estar muito atento, falar mais disso, sim. E eu não posso falar isso com meu filho adolescente, eu não posso falar isso com fulano de tal, eu não posso falar isso, que eu vou estar sugerindo. Gente, não estou sugerindo nada, você não vai estar sugerindo nada, você vai estar precavendo, você vai estar conscientizando. Igual o tabu de falar de sexo para os filhos, né? Existe esse tabu, e o que as escolas vêm trabalhando muito sobre isso, sobre a quebra desse tabu, para que diminui o alto índice de jovens e adolescentes que já estão grávidos ou adquirindo doenças, não é verdade? Então, é necessário falar também sobre essa temática da tentativa de suicídio, de querer desistir da vida. E há tempos atrás, ali, não muito longe, se eu não me engano, ano passado, vocês comentem aí, teve o tal da baleia azul, muito forte lá no Brasil, não sei se aqui nos Estados Unidos também estava essa febre. E quantos adolescentes foram parar nas emergências de hospitais, né, por causa desta brincadeira, onde os adolescentes, as crianças e adolescentes faziam desafios, e o adolescente ama desafio, que eles precisavam ali estar se cortando, e quem conseguisse se cortar mais era o maioral, e sendo que, gente, isso é um risco. Então, por que não falar? A gente tem que falar, a gente tem que alertar os filhos, tem que alertar os adolescentes, porque eles estão na fase de transição para a fase adulta, de conhecimento de mundo, buscar identidade. E aí, o que acontece? Existe toda uma crise de identidade, porque está buscando a identidade. Existe uma crise existencial, que eu quero dizer. E aí também esses hormônios, principalmente das meninas, que têm uma baixa de hormônio, então ficam muito sonolentas, tendenciosas a ficar muito tristes, caladas. Então, assim,
existe todo um contexto já que reforça esses adolescentes. Quando eles se reúnem, porque eles vão nos grupos buscar essa identidade, ter as experiências pessoais, e surge um desafio desse, como a baleia azul, é um perigo. Porque imagine se ninguém ali está informado. Nenhum pai desse grupo que está ali no meio, ali, conversou com ele sobre o perigo que é. Tá? Então, assim, nós já tivemos alguns programas aqui, a gente está sempre falando, batendo sempre na mesma tecla de comunicação com os meus pacientes e clientes. Eles já estão enjoados de me ouvir que muito importante para a vida, comunicação, importante para a vida porque a vida é feita de relacionamentos. E se você não se comunica, você, como diz o ditado, minha mãe sempre falava isso, se você não se comunica, se trumbica. Por quê? Porque fica mal informado, fica mal comunicado. A pessoa fantasia o que você está desejando ou querendo. Então é importante você comunicar verbalmente o que você está querendo, o que você está pensando. E principalmente com os nossos jovens e adolescentes e crianças, comunicação verbal. Né? Não é a comunicação verbal só que chama atenção, que grita, que briga, mas a comunicação verbal de sentar-se no sofá ou na beira da cama ou no lugar mais confortável para vocês, você como pai, sentar e esclarecer algumas coisas. Sugira que ele faça perguntas ou ela faça perguntas para você, principalmente criança. Ai, eu não posso falar da morte do vô para minha filhinha de 5 anos, de 4 anos. Eu não estou abrindo uma aspas aqui no assunto. Eu não posso falar que fulano veio a falecer. Inventa um monte de mentira para a criança. A criança vai ter um problema sério. E se a criança te perguntar, é suposto que ela já esteja pronta para ouvir a resposta. Claro, você vai explicar numa linguagem infantil para a criança. Com o adolescente, numa linguagem para que o adolescente compreenda. E para o adulto, né? Enfim. Então, por que é tão importante a gente falar sobre a prevenção do suicídio? Porque nós temos perdido muitas pessoas queridas. Nós temos perdido pessoas que a gente menos imaginava que estavam num processo ansioso, depressivo, síndrome do pânico. E, inclusive, eu tenho participado bastante de lives, as pessoas têm convidado para a gente fazer uma roda de bate-papo, e o assunto é o mesmo. O médico psiquiatra, o neurologista, o psicólogo, todos os especialistas da saúde mental, da área mental, ele vai sempre falar a mesma coisa. O assunto só mudam as palavras, surgem algumas novidades, porque cada especialista tem um campo, tem um conhecimento, uma experiência, claro, né? Então, vamos ter muitas novidades sobre o assunto, mas a fala sempre será a mesma. Se atente aos sintomas de quem está do seu lado, seja mais empático, seja mais observador, observadora. As mulheres já têm um quê especial de sensibilidade para observar o outro. Nós fomos treinadas desde novas a observar o outro. Por quê? Porque quando o bebê chora, é ou não é? Vocês, mamães que estão aí. Quando o bebê chora, aí ele faz... Ui! Aí a gente sabe que está com fome. Ele faz... Ui! Ele está com a fralda cheia. Ui! Ele quer colo. Para quem está vendo aí, eu estou fazendo ui e não tem diferença nenhuma. Mas a mãe sabe que o ui do filho, cada ui desse tem um significado diferente. Por quê? Foi treinada a observar. E eu convido a você a ser mais empático, a desenvolver essa sensibilidade dentro de você, a desenvolver essa preocupação de estar observando o outro. Mas, como diz uma amiga minha, não é observar a vida do outro para fazer fofoca da vida do outro. Mas é para poder ajudar.
Se você identificar que a pessoa alterou o comportamento, era uma pessoa muito alegre, muito extrovertida, alterou o comportamento, desacelerou as atividades, não é tão sorridente mais, tá faltando muito serviço ou a escola, tá sempre se escondendo nos casacos, nos óculos escuros, nas boinas, principalmente adolescente que gosta já de se vestir assim, né? Tem até um perfil de grupo que gosta eu não lembro agora, não sei, cético, sei lá. Coloquem aí nos comentários. Que eles se vestem de preto, se tapam todo, usam meia calça rasgada, as meninas, e as blusas assim com umas caveiras. Eu esqueci o nome. Não é só roqueiro, não, é outro nome. Coloquem aí nos comentários, que eu não estou lembrando. E não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele adolescente, daquele jovem, daquele adulto que começou do nada a se esconder nas roupas, se esconder da sociedade, percebeu que está muito negativo na fala, muito reclamão na fala, precisa acender a luzinha. Acende a luzinha, tic-teco, acende a luzinha, tenta criar um vínculo com a pessoa. Uma pergunta foi feita ontem nos alunos lá do Senai. E se algum parente nosso estiver no processo de depressão e ele não quer receber ajuda? O que acontece muitas vezes quando um parente nosso, alguém que conhecemos, estão na depressão, estão com sintomas depressivos e não aceitam essa ajuda? A gente precisa criar um vínculo. Eu citei até um exemplo que eu cheguei a acompanhar um idoso, porque era gente da minha família, então eu não podia fazer prescrição, acompanhamento psicológico, então eu tive que acompanhar. Por quê? Porque está muito misturado, é parente, né? Aí eu acompanhei, teve uma crise de pânico, onde as pessoas pensaram, inclusive a própria idoso pensou, eu estou infartando, eu estou morrendo, porque a crise de pânico são sensações de infarto mesmo, dor na nuca, dor no peito, sudorese, falta de ar não vem, aceleração do coração, e aí eu falei assim, gente, isso aí não é infarto, tá? Quase caiu minha luz aqui. Eu sou ótima, eu sou estabanada, quem me conhece é assim mesmo. Então, eu já logo avisei assim, isso aí não é infarto, isso daí está me parecendo uma crise de pânico. Mas no idoso? E aí eu cheguei para o médico, conversei com o médico, falei assim, identifiquei isso. O senhor fica atento, porque eu sou psicóloga e identifiquei esses sintomas e identifiquei esse tipo de comportamento. Aí ele falou, boa. Foi bom você falar, então vou ficar atento, vou fazer os exames bem específicos e no final nós vamos conversar. Batata, dito e feito. Fez teste do coração, fez pulsação, fez exame de sangue, fez um monte de coisa e realmente teve que tomar uma dosagem de um calmante porque estava tendo crise de pânico, tá? Então, a gente precisa estar atento a essas coisas. A gente precisa criar vínculo. Não é só falar, vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Por que vocês não buscam junto com a pessoa a informação para esclarecer para a pessoa que o psicólogo não é só para louco? E quem disse que o psicólogo é para louco? Né? O psicólogo, o psiquiatra, ele é para ajudar na saúde mental do ser humano, do indivíduo. Eu brinco sempre, falo assim, que não é para ficar louco, é para ajudar a não ficar louco. Nós temos um estigma em cima da saúde mental, em cima sobre a psiquiatria, sobre a psicologia, né? Quando a gente fala de psiquiatria e psicologia, a pessoa, mas eu não vou mesmo, não vou me tratar com esse povo aí, com esses profissionais aí, que eu não sou doido, capaz. Gente,
Desconstrói isso. Por quê? Você deixa de tratar a sua saúde mental para tratar do seu corpo. Foi o que eu comentei ontem na live da turminha do Firjan. Gente, se vocês sentem uma dor de dente, você vai deixar ela potencializar para depois você buscar um cirurgião dentista ou um dentista? Começou a inflamar a garganta. Você está sentindo incômodo, já está descendo o alimento ali, arranhando. Você vai lá, toma um anti-inflamatório, não resolveu, você já corre buscar um médico, um clínico, para poder passar um antibiótico, porque você sabe que não é legal ficar com as amígdalas inflamadas, porque é uma sensação horrível. Você não vai deixar as amígdalas inflamarem até o ponto de quase fechar para você buscar o médico. É ou não é? Mas se falar de saúde mental, não. Que isso, não vou nada. Eu vou buscar a minha igreja, eu vou sarar com oração. Gente, eu sou evangélica, eu tenho a minha fé, tá? Eu creio em milagres, eu creio em cura, como eu creio também que Deus deu sabedoria aos médicos e aos profissionais com a ferramenta da ciência para poder te ajudar, para poder me ajudar. Deus deu habilidades aos profissionais para nos ajudar. Tem campo que é atitude que Deus espera da gente. É igual, eu sempre uso o exemplo, a pessoa quer um emprego. Eu vou orar, vou ficar sentada no sofá, vendo televisão e vou orar para Deus mandar o emprego. Não coloca o currículo embaixo do braço e sai colocando nas empresas e pedindo emprego não para ver se vai vir um emprego. Tem casos que vem um emprego até a porta, mas por quê? Porque é uma pessoa que se relaciona muito bem, se comunica muito bem, já espalhou a informação que precisa de emprego, aí o emprego chega na porta dela, mas ela já fez um trabalho antes. Não é simplesmente deitar no sofá, ninguém sabe que você está querendo emprego. É a mesma coisa a enfermidade na mente. É a mesma coisa da saúde mental. Se você está percebendo que está com sintomas, que a tristeza saiu do ponto de equilíbrio, que a motivação virou um estresse, que o estresse está além, que você não está tendo insônia, não consegue relaxar, o corpo não relaxa à noite, o cérebro está com muitos pensamentos, bateu na cama, o pensamento muito acelerado, não consegue parar de pensar, é muita coisa na cabeça. Tá suando frio, tem horas que no meio do dia, do nada, começa a me dar um arrepio, um suor, uma sudorese, que é o suor, frio, dá uma tonteira, aí a gente pensa que é vista. Sim, muitos casos é a vista, mas muitos casos você pode estar num processo de pânico, de crise de ansiedade, tá? Então, sentiu, tem sintomas, está percebendo em alguém ou em você mesmo, está desmotivado ou está muito acelerado, saiu do ponto de equilíbrio. Busque ajuda de um profissional psicólogo ou psiquiatra. Muitos casos se resolvem sem medicamento. Fica essa lâmpadazinha acesa aqui, que não é a lâmpada, é só a radiofilia, mas vou colocar aqui uma lâmpadazinha acesa. E como é importante você buscar ajuda, por quê? Porque tem coisas que a terapia só resolve. Mas tem coisas que é do campo orgânico, que é questão de hormônios, né? Vários médicos já trazem essas informações, inclusive na terça-feira, né? A Mônica Flowers beijo para você, Mônica, e a Flaviane Rapke, beijo para você, trouxe uma médica maravilhosa e trouxe todos esses assuntos que eu estou tratando aqui, a médica falando dos hormônios. Por quê? São receptores de dopamina, de serotonina, de endorfina, de ocitocina, que são hormônios do prazer. São hormônios que nos promovem o bem-estar. Se nossos receptores estiverem alterados, que são portinhas assim, ó. Deixa eu colocar aqui. São portinhas assim. Elas fazem assim, uma abre, outra fecha, outra abre, outra fecha, para que esses hormônios entrem ali e regulem o nosso cérebro para liberar o bem-estar no corpo e a sensação de bem-estar no todo. Se eles estiverem alterados, aqui essas portinhas estiverem quebradas, gente, porta quebrada entra o que quiser.
Entra o ladrão, entra o cachorro. No Brasil tem muito cachorro na rua, aqui eu não vi ainda nos Estados Unidos. Cachorro solto na rua, não vi. Então, assim, imagina, a porta da sua casa quebrou de cair no chão, ela não fica nem em pé, nem escorada. Imagina, o que entra ali? Mosca, entra barata, embora apareçam muitas baratas dentro das nossas casas, né? Enfim. Mas entra bandido, entra tudo ali, gente. Entra e sai o que quiser. É assim que acontece com o nosso cérebro. A gente precisa cuidar. Quando é do campo, do orgânico, o psicólogo vai encaminhar para o psiquiatra para poder fazer o acompanhamento medicamentoso para controlar esses hormônios, para controlar esses receptores de hormônios e liberar esses hormônios para que venha estabilizar o corpo de vocês. Como eu já disse em outras lives, até contei o meu próprio testemunho, eu estava num ano sob muita pressão de uma responsabilidade muito grande que eu recebi profissional, mais algumas contingências particulares da minha família, muita preocupação, um combo de muitas coisas me trouxe um pânico também. Ah, mas psicóloga passando pânico, tendo crise de ansiedade. Foi até o que eu falei na segunda-feira, quando nós fizemos a live, eu e a Mônica Flowers, porque existe um estigma em cima do profissional da saúde mental que ele não pode ter, ele tem que ser Jesus, perfeito. Não. Ele é ser humano. E eu vivenciei essa carga de pressão em cima de mim e eu estourei o pânico, estourei a ansiedade. E aí eu fiz um tratamento hormonal, porque eu tive um desequilíbrio hormonal, que na verdade no início era essa a ideia que os ginecologistas, os médicos estavam percebendo, achando que era um desequilíbrio hormonal, e eu tive hemorragia por quase 1 ano, gente. Vocês mulheres sabem o que eu estou falando. E aí me viraram de ponta cabeça, fizeram vários exames e ninguém descobriu o que era. Eu fiz uma autoanálise, fiz uns levantamentos psicológicos, pontos de crise, pontos de estresse. Fiz vários levantamentos dessa autoanálise, levei para o médico da família, o médico ginecologista. Ela assim, então, eu sei o que você está querendo. Eu falei, aqui está descontrolado, porque lá embaixo está tudo certinho, os hormônios no útero, está tudo ok. Mas aqui não está ok, doutora. Então, o problema está aqui. Se aqui não estiver bem, gente, vai descontrolar tudo aqui embaixo. Ele que comanda o corpo, é o cérebro. Se você não cuidar da sua saúde mental, lamento te contar um recado, contar essa informação, você vai gastar com remédio, com doenças, com neuroses, com corpo. Quantas mulheres lindas chegam para trabalhar dentro do set terapêutico, lindas e maravilhosas, e não conseguem se ver lindas e maravilhosas, porque estão cheias de neuroses. Por quê? Por algum trauma? Por algum comentário de alguém especial e ela não esperava isso? Então, a gente precisa fazer essa desconstrução dessa imagem distorcida que essa mulher ou esse homem está vendo. E aí, gente, o médico foi lá, me passou o medicamento, fiz um tratamento de 6 meses, um tratamento medicamentoso, hormonal para o cérebro, psiquiátrico, um medicamento psiquiátrico. E aí, um medicamento que era para fazer efeito em 15 dias, no 3º dia eu já tinha vetado a minha hemorragia, tá? Beijo, Luísa. Então, gente, é sério isso que eu estou falando. Por favor, busque um profissional. Não fica lutando contra a sua saúde mental. Eu estou controlando. Até quando você vai ficar controlando, empurrando a poeira para baixo do tapete? Dizia já uma antiga professora minha, e amo de paixão, e ela falava exatamente isso, que aquilo que você esconde embaixo do tapete, empurra para debaixo do tapete, uma hora você vai tropeçar. E vai cair feio.
E aí aquele tapete vai levantar e vai mostrar para todo mundo aquela sujeira que você escondeu embaixo do tapete. Não é melhor você, ao invés de esconder a sujeira embaixo do tapete, você não tirar com a pazinha e a vassoura e jogar fora? É a mesma coisa na terapia. Você precisa expor a sua dor. A terapia é para isso, para você expor a sua dor, para você descobrir aonde está o ponto de dor que você nem lembra e talvez você esteja num processo fóbico, neurótico, psicótico, e não sabe por que se comporta dessa forma, por que eu faço isso, por que eu tenho medo daquilo, por que eu tenho mania de limpeza, por que eu tenho cisma que sempre alguém está fazendo mal para mim, se sentindo sempre perseguido, por que eu sempre sou vítima, sempre estão me perseguindo. Gente, isso é muito sério, isso é muito sério. Por que eu sempre quero estar com alguém, eu não consigo ficar sozinha 1 minuto consigo mesma? Nós tivemos na última live o depoimento da doutora Daniele e ela foi muito, muito corajosa de vir a público a nível mundial, né? Estamos aqui na Filadélfia, então a Rádio Filho USA chega na Flórida, chega na Califórnia, chega no Brasil, aqui em New Jersey, aqui em Filadélfia. Então, assim, a nível mundial ela veio e expôs um ponto de tratamento dela, que é a dependência emocional. Trata isso dentro da terapia. Ela reconheceu que precisou, em um momento, a terapeuta dela encaminhou para o psiquiatra para poder fazer acompanhamento medicamentoso também, porque a terapia não estava dando conta desses sintomas que estavam muito fortes. E aí, em paralelo, ela foi trabalhando terapia com psicólogo, tratamento medicamentoso com psiquiatra, exercícios físicos, mudança nos hábitos alimentares e trabalhar o seu hobby, desenvolver o seu tempo, seu tempo de qualidade e a sua fé. Olha só, é um combo. Não tem como eu focar só na religião, na minha fé, e dizer que isso vai dar conta de tudo. Dá conta do lado espiritual. E da parte psique, alma. E a parte alma, quem vai cuidar da parte alma? Você precisa buscar um psicólogo para tratar a alma, que é a psique. A alma é a psique. Tem que estar, como eu digo sempre, no meio dos meus irmãos, né? É corpo, alma e espírito. Aí eu vou lá, cuido do meu corpo, faço academia, faço lipo, coloco, né, o turbinado aqui na frente, faço lipo, faço, plástica. Aí vou lá na minha igreja, oro, rezo, tem aquela fé, mas quando chega no quesito alma, não vou investir meu dinheiro, gastar meu dinheiro para ficar 50 minutos conversando com uma pessoa. Eu converso com a minha amiga, eu converso com a minha mãe. Pois é, a sua amiga, a sua mãe vai ajudar até um certo ponto, tá? Por isso que o psicólogo, muitos, eu creio assim, eu não vou atender parente meu, nem melhor amigo meu, porque nós estamos muito misturadinhos. E o meu amigo, meu parente, não vai entender que aquilo que eu vou estar pontuando para ele como psicóloga, não vai levar tão a sério como uma ferramenta, vai achar assim, vai ser assim, né? Quem me conhece aí, né, Luísa? Beijo. Quem me conhece aí do Paraná sabe que eu sou palhaço assim mesmo. Vai falar assim, Cássia, você está falando isso? Você me conhece. Não vai levar a sério, né? Então tem que ser alguém de fora. O meu papel social na minha família é de parente, é de amiga, mas o papel social de psicóloga, ele precisa ser exercido e levado a sério. Então, né, Vanessa? Vanessa sabe do que eu tô falando. Na segunda-feira nós vamos participar de uma live juntas, né, Vanessa? Beijo. E aí, o que acontece? Gente, é muito importante buscar essa ajuda no psicólogo para trabalhar a sua alma. O psicólogo vai fazer o espelho. O psicólogo vai trabalhar essa angústia que você não sabe explicar de onde vem.
O psicólogo, desculpa, ele vai descobrir junto com você caminhos que já existem dentro de você. O psicólogo, ele não tem aquela bola de cristal. Eu juro que eu ia trazer uma bola de cristal. No próximo eu trago. E aí, ele não tem uma bola de cristal que você vai pagar pela sessão e fala assim, não, ela vai me dar uma resposta. Ela não vai te dar uma resposta, ele não vai te dar uma resposta. Quem vai dar uma resposta para você é você mesmo, tá? Desculpa. Mas ninguém pode decidir a sua vida por você, tá? O psicólogo, ele vai te ajudar a encontrar caminhos, ele vai te direcionar a encontrar esses caminhos dentro de você. E isso, muitas vezes, nossos parentes e amigos não vão dar conta disso. Tem problemas que nós temos, como diz, os monstros dentro de nós, que o outro que amamos não dá conta de recepcionar esses monstros que existem dentro de nós. Mas o profissional psicólogo, ele vai ser neutro e ele vai receber essa demanda, essa questão sua que é um monstro, ele vai olhar assim, como cara de paisagem. Por quê? Porque não tem julgar, não pode julgar, ele tem um conselho de ética que não permite que ele julgue você. Ele foi desconstruído durante 5, 6 anos dentro da academia, desconstruído dentro da sua moral, da sua ética, para ele aprender a ser neutro e ele se transformar exatamente numa ferramenta neutra dentro do setting terapêutico. Então, você fique tranquilo, busque um psicólogo. Todos nós precisamos falar. Todos nós precisamos speaking. Estou treinando meu inglês e meu espanhol. Então, gente, é necessário falar. Aí, dentro dos meus irmãos, dentro do campo da igreja, da fé, Deus visitava Adão na hora 9, todos os dias, para fazer o que com Adão? Para que Adão pudesse falar. Ser humano precisa falar. Ser humano precisa ser acolhido. Ai, mas como alguns pacientes meus falam assim, mas essa semana eu estou muito bem, não preciso na terapia. Vá na terapia, nem que você passe, como eu já dizia um orientador meu, um dos orientadores meus, ela falou assim, que teve um paciente que era tão cansado, que ele foi para a terapia naquele dia e ficou 50 minutos cochilando na cadeira e ela respeitou. Aí ele, muito obrigado por me dar esse espaço para descansar. Então, terapia é vida. Terapia também é descanso. Gente, é muito sério. Brincadeiras à parte. Para a gente evitar o suicídio, para a gente evitar os processos depressivos, os processos ansiosos, se você identificar que a sua tristeza está saindo do campo de equilíbrio, está demais, está chorando o tempo inteiro, não consegue se controlar, é uma tristeza profunda, aquilo passou de 2 semanas, de 3 semanas, de 1 mês, 1 ano, busque um psicólogo, ele vai trabalhar com você essa tristeza. Nós temos emoções e a gente precisa afirmar essas emoções dentro de nós. Nós precisamos afirmar e reconhecer que temos a alegria. Nós temos que afirmar e reconhecer que nós temos medo. Afirmar e reconhecer que sentimos raiva, que sentimos tristeza, que sentimos nojo. Tudo isso são sensações que fazem parte do ser humano. Né? A Vanessa Brito está falando ali, terapia é vida. Só um joia para você e um coração, um beijo no coração. Por quê? Gente, é vida mental. Se você controlar a sua saúde mental, você ter saúde mental, você vai ter saúde no corpo. Muitas pessoas hoje, quem tem fibromialgia, eu tenho dificuldade de falar essas palavras difíceis, que é justamente de fundo emocional, nasce de fundo emocional, em suma. Muita gente que tem gastrite crônica,
se você for fazer todo um levantamento da vida da pessoa, você vai ver que essa gastrite veio de fundo emocional. Pessoas com enxaquecas intensas, né? Temos aqui também as meninas aqui, ó. Adri Espíndola, beijo. Miriam, beijo para vocês que estão aí, tá? Claudineia, Patrick, um abraço para todos vocês aí. Estou olhando aqui no celular. Então, enxaqueca, gastrite, tá sempre gripado, tá sempre com o pulmão em processo de asma, bronquite, cólicas, precisa investigar, precisa buscar ajuda. Não estou falando que tudo é emocional, mas, em suma, a grande maioria dessas doenças são psicossomáticas. Elas vêm do cérebro, de um cérebro sobrecarregado, de um cérebro que está dodói e que precisa ser cuidado, precisa de carinho, precisa de ser amado. O seu cérebro faz parte do seu corpo também. E a gente não quer tratar o cérebro, a gente deixa ele de ladinho porque acha que ele precisa dar conta de tudo sozinho. A gente cuida do nariz, a gente cuida do pulmão, a gente cuida das pelanquinhas que caem do lado, a gente cuida das varizes, a gente cuida da circulação sanguínea, do triglicerídeos, do colesterol bom e ruim, cuida de tudo. E o cérebro, eu fico lá no meu julgamento, do meu senso comum, falando, não vou buscar terapeuta nada, vou buscar psicólogo nada, o que vão falar de mim? Não estou nem aí para o que vão falar de mim. O que importa é que eu vou me sentir bem, o que importa é que a terapia vai elevar a minha autoestima, o que importa é que eu vou ter um espaço onde eu vou ser respeitado dentro das minhas dores, das minhas angústias. Isso é que importa. Para a gente prevenir da depressão, da ansiedade, você está começando a sair do ponto de equilíbrio. Uma pessoa que é muito alegre, uma pessoa que é muito motivada, mas você percebeu que a pessoa ela já tem um tom de aceleração, né? Ela é muito acelerada. E você percebeu que ela intensificou ultimamente, está alterando o humor, está ficando muito estressada ou estressado, está dando fora o tempo todo nos outros. A pessoa alterou o comportamento e alterou o humor para mais, porque já era acelerado e ficou mais ainda. Eu vou te falar que isso também são sintomas de cérebro dodói. Vai para a terapia, busca um terapeuta para te ajudar. A terapia não está dando conta? Então, em parceria com a terapia, o psiquiatra. Vou desconstruir, sempre toda live que eu fizer eu vou falar a mesma coisa. Medicamento não faz milagres na alma, na psique. Medicamentos controla orgânico, controla e libera hormônios do prazer, hormônios que vão trazer o bem-estar, mas o medicamento não faz você mudar suas crenças limitantes, suas ideias autodestrutivas, suas ideias que te levam ao rompimento de relacionamentos, a crise existencial, a fobia social. Isso é no campo da terapia com o psicólogo que ele vai trabalhar essas questões aqui da alma. Você precisa. Aí tem pacientes meus que chegam assim e falam assim, eu vou fazer um pacote de 5 semanas de terapia, eu tenho que ficar bom. Chega em 5 semanas, a gente levantou tanta coisa para trabalhar e o sujeito ou a sujeita fala assim, eu acho que já tá bom, né? Eu falei assim, eu que te pergunto, você me apresentou isso. Você quer que eu te dê alta agora? E será que não é importante você cuidar da sua saúde mental? Porque dentro do meu campo, eu não te dou alta agora.
Você não está pronta para receber alta, não está pronto para receber alta. Por quê? Mas ela está de interesse, está de não sei o quê. Se está achando, se está desconfiando de mim ou de outro profissional, psicólogo, porque acha que ele está querendo seu dinheiro, sei lá o quê, pede para ele te encaminhar para outro profissional. Pronto, é assim que eu faço com meus pacientes. Está desconfiando de mim, ou por causa do seu dinheiro, seja lá pelo que for, o que importa é que você não pode receber alta agora. O que importa é que você continue a sua terapia. O que importa é que você tem que tratar essas aspas, essas coisinhas que estão escondidas ali que você fala, não tem nada a ver. Mas aí começa com síndrome do pânico, daqui a pouco, começa com cisma de perseguição, todo mundo te persegue. Impaciência, não tem paciência com nada, não consegue, como diz a minha filha, jogar o jogo do contente, não consegue ver nada do ponto de vista positivo. Então, você vê que a vida da pessoa está no emaranhado e não sai desse emaranhado. Não sai. E aí, por quê? Porque ela prefere cuidar do corpo, como comprar roupas, sapatos, compra roupas e sapatos, fica super feliz naquela hora, chega em casa, deita no travesseiro e vem aquela tristeza, aquela coisa esquisita que ela nem sabe o que é. Não está bem. O sapato e a roupa não vai curar a alma. Medicamento não cura a alma. Ele estabiliza o seu organismo. Você vai ter uma sensação de prazer muito gostosa, né? A própria Daniele testemunhou isso no outro programa. Vocês vão entrando aí dentro da página da Rádio Filho USA, nós temos ali vários programas do Filho Helpline com vários profissionais. Nós tivemos assuntos sobre anorexia, bulimia, nós tivemos assuntos sobre dependência emocional, dependência de álcool, dependência de drogas. Nós trouxemos profissionais e pessoas que vivenciaram esses assuntos que eu estou falando aqui agora. E na semana passada a gente esteve com a Daniele, falando sobre dependência emocional, e ela falando que o medicamento é exatamente o que eu estou falando para vocês. Ela contou com a boca dela, é uma cliente de um psicólogo falando isso, que o medicamento dá aquela sensação, tipo, nossa, eu não acredito que eu fazia um fervo, que eu quase deixava de viver, que eu passava mal por causa desta circunstância. O medicamento tranquiliza a pessoa, estabiliza o humor da pessoa, mas a crença que ela tem, que é esse pensamento de, eu não presto, fulana falou isso. Isso o medicamento não vai mudar. Isso é do campo terapêutico. O terapeuta vai desconstruir isso em você. Depressão. Depressão é exatamente o que eu falei no início. É um excesso de tristeza. É uma angústia inerente. Algo que eu não sei muitas vezes explicar. São vários sintomas que podem relacionar-se à depressão. Então, nós temos depressão maior e menor. O que difere as duas instâncias são a quantidade de sintomas apresentados pelo paciente. E temos depressão unipolar e bipolar. Olha quanta coisa, gente. Então, unipolar, que apresenta um tipo de comportamento, tipos de sintomas. E o bipolar é porque ele é como se fosse o transtorno bipolar. Ele altera aqueles comportamentos e aquele humor durante o dia. Então, assim, ou fases, tá? Então, assim, se a pessoa, você já identificou aí, você está pensando aí, né? Georgia, se você falou que tem interesse na terapia, busca urgente um psicólogo. Eu vou deixar até meu telefone aqui, se você quiser uma orientação, você pode me procurar, tá? Agora, busque a terapia urgente, tá? Para te ajudar, para resolver suas questões. Você vai ter um investimento, vai precisar fazer um investimento. Isso o próprio Conselho Federal de Psicologia orienta os psicólogos, nem que cobre um valor simbólico da pessoa. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos tendenciosos, que tudo que a gente não paga, a gente não dá muito valor. É ou não é? A gente ganha e a gente fica assim. A não ser que tenha um fundo sentimental muito profundo, um vínculo muito profundo. Então,
É muito interessante você pensar que a terapia é um investimento. Então, qualquer psicólogo que você procure, ele vai te cobrar nem que seja um valor simbólico, tá? Para que isso fortaleça e você fique acreditando que você está investindo na sua saúde mental, você cria um vínculo com o seu terapeuta e você valorize aquilo que você está pagando. Então, você não vai ficar faltando, tá? Então, só esclarecendo isso, porque da outra vez me perguntaram isso depois que terminou a live, se pode fazer, se existem terapias gratuitas. Existem instituições com psicólogos que fazem atendimentos gratuitos, mas a instituição repassa esses valores para ele, tá? Então, nós temos faculdades, mas as que eu conheço do Paraná, todas as instituições cobram um valor simbólico, até as faculdades, tá? Cobram um valor simbólico. Uma ou duas ali no Paraná que eu conheço que não cobra nenhum valor, mas a fila é quilométrica e tem um período de tempo porque você vai ficar fazendo aquele tratamento. Quando você precisa de mais sessões, eles te encaminham para a clínica e aí você, ou para o CAPS, aí você tem que ir para outro lugar. O psicólogo, ele vai te ajudar muito, tá? Ele vai te direcionar, ele vai trabalhar a sua autoestima, ele vai desconstruir crenças limitantes, ele vai trabalhar traumas, ele vai trabalhar as suas emoções. Muitos problemas que nós temos emocionais hoje em dia é porque nós estamos numa era em que nós temos que ser o Capitão América e a Mulher Maravilha. Né? Não é só a nossa geração, mas também é a geração dos antigos também são assim, né? Mas hoje em dia também nós temos muitas Mulheres Maravilhas e como é que é o Thor? Como diz a minha filha, temos vários Thors aí. Com martelo. Então, gente, é importante você busque ajuda, deixa de ser o Thor um pouquinho, é importante ser um pouquinho Thor, ser um pouquinho a Mulher Maravilha, mas eu digo para vocês que eles se cansam também e tem seus momentos de tristeza, vontade de chorar. Compra isso aqui, ó. O que é isso aqui? Lenço de papel, tá? Deu vontade de chorar? Vai ali no cantinho, ó. Chora. Não deixa de chorar, não. Tá? Não deixa de chorar, não, porque primeiro que vai lubrificar seus olhos. Porque a lágrima é salgada, você já percebeu, né? E esse sal, ele lubrifica seus olhos. E segundo, que alivia a alma também. Chorar alivia. Mas é aquilo que eu falei. Passou do limite, tá o tempo inteiro. Você percebeu que está fugindo do controle, essa vontade de chorar o tempo inteiro, toda hora, sem parar, todos os dias? Hora de buscar ajuda. Ri de tudo. A pessoa ri de tudo. Não consegue reconhecer o momento que precisa estar triste. Ela está rindo. Claro, tem pessoas que ficam nervosas, como eu que entrei no casamento rindo, nervosa. Eu fui num velório, fiquei tão nervosa e me deu vontade de rir. Porque é o meu perfil ser muito sorridente, muito simpática, e eu tenho esse perfil de ficar nervosa e rir. Mas você percebeu que a pessoa, ela não consegue conversar nunca sério, ela sempre está rindo? Ou você percebeu que a pessoa parece que vive no mundo da fantasia, sempre está contando uma história e acredita na própria história? Não é uma coisa de sonho, mas é uma questão de como se estivesse fora da realidade, no mundo do Bob. Então você começa a observar essas coisas. A pessoa está muito triste, a pessoa não quer falar mais com ninguém. Tenta criar um vínculo com essa pessoa, tenta ceder um pouco do seu espaço, do seu ouvido para a pessoa. Quem sabe você também acompanha essa pessoa até o psicólogo, fala com ela assim, ó, eu vou com você,
Faça a sua missão do dia ou da semana ou do mês, faça a sua missão. Te convido a ceder um pouco do seu tempo para ajudar alguém que está com esses comportamentos suicidas, comportamentos depressivos, ansiosos. Você percebeu que a pessoa ela está com a vida toda emaranhada, está com problemas. E claro que tem pessoas que nunca vão reconhecer e direcionam a sua depressão e ansiedade para bebida, para as drogas, para relacionamentos autodestrutivos que destroem, pessoas que direcionam esse trauma ou essa depressão, ansiedade no trabalho, que são verdadeiras fugas, onde a pessoa não quer buscar ajuda e ela não quer reconhecer que precisa de ajuda e ela se refugia nessas instâncias. Pessoas que buscam a igreja não para adorar a Deus ou como uma coisa de fé, mas que buscam a igreja como refúgio, como fuga, para dizer que vai ficar tudo bem, não preciso de ajuda médica nem psicológica, não. Isso é um grande perigo, você não reconhecer que precisa de ajuda. Todos nós, seres humanos, precisamos de ajuda. Todos nós. Todos nós precisamos falar. Todos nós precisamos aprender a escutar. Todos nós precisamos ser empáticos, se colocar no lugar do outro. Nunca fale para alguém que ele é um fresco, ou ele está de bobeira, ou ele está inventando moda, porque ele está apresentando comportamentos, ou está até falando, a pessoa está até pedindo socorro falando, e aí você, parente ou amigo, brinca com uma situação onde foi uma luta ele falar e pedir ajuda. Muitos comportamentos suicidas se dão por causa de brincadeiras e comentários na hora que a pessoa, por muito custo, foi buscar ajuda e recebeu essa crítica. Então, muito cuidado com as brincadeiras, muito cuidado com os comentários que você faz e tece ao outro, ao próximo, porque pode ser que ele esteja num processo depressivo e ninguém sabe, porque ele o tempo todo está sorrindo, o tempo todo veste aquela capa, então não deixa aparecer para ninguém, mas eu digo que sempre tem uma pista que fica, sempre tem uma pista, por isso que eu convido a você a observar, ser mais empático e ser mais sensível ao outro. E eu digo assim, que não comente que é uma bobeira, que é uma frescura, principalmente adolescente, não faça isso, não teça nenhum tipo de comentário que vai deixar a pessoa para baixo, negativa, ok? Vamos combinar assim, tá? Não teça nenhum tipo de comentário a ninguém, nem o seu familiar, nem um amigo, nem ninguém do seu trabalho, da sua escola, que é uma bobeira, que é uma frescura, que ele é um fraco, que tá dodóizinho, que é o filhinho da mamãe. Não faça isso. Você pode estar oferecendo um comportamento extremamente trágico, e pode ser que, se acontecer uma tragédia, você mesma venha lembrar que você contribuiu e vai lembrar e vai ficar com remorso. Então, melhor não. Melhor, ao invés de ficar com remorso, ficar com orgulho que você conseguiu salvar uma vida, ajudar uma vida. Beleza? Para eu não me estender, que já demos aqui 1h03 de live. Alguma pergunta para vocês aí que estão me acompanhando? Tem alguma pergunta, Luísa? Temos a Vanessa, a Georgia, temos a Adri, Patrick, temos a Mônica, Priscila, Eliane, Miriam, Marinéia, Lia, Cleonice, Maria de Fátima, Lourdes, minha mãe. Vocês têm alguma pergunta? E fora os que eu não consigo ver, né? Que está fora aqui do meu alcance. Vocês têm alguma pergunta? A Eliane Lacerda também. Tem alguma pergunta? Vou desligar aqui, vou fechar, hein? Fale agora ou cale-se para sempre.
Não, cale nada para sempre. Esse ditado é mentiroso. Porque se você se calar, você vai criar um probleminha dentro de você, tá? Não cale-se para sempre. Porque se você se calar, você vai ficar num processo de sintomas depressivos. Então, fale. Claro, há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de calar-se, há tempo de abraçar, há tempo de afastar-se de abraçar, há tempo de beijar, há tempo de afastar-se de beijar, tá? Então, corra o quanto antes, busque ajuda e não se cale. Fale do seu problema, mas fale para a pessoa certa, para um profissional de psicologia que não vai julgar o seu problema, porque geralmente os nossos familiares, eles olham a gente como realmente o Thor, o Capitão América, ou a Mulher Maravilha. E aí pode ser que em algum momento eles estejam distraídos e você venha falar naquele momento da sua dor e eles não sejam assim tão receptivos como você fantasiou na sua cabeça que ele seria. Profissionais que a gente não consegue criar vínculo, como alguns psicólogos, às vezes tem paciente meu que chegou para mim, já passei por 5 pacientes, a Daniele, né, falou isso na outra live, que ela passou por 5 psicólogos antes até acertar a atual que ela está. Então, assim, às vezes não dá certo mesmo. Às vezes não dá certo com aquele profissional, mas não desista. Porque até isso, com um profissional de psicologia, você precisa criar um vínculo, ok? Você precisa criar um vínculo. Se você não criar vínculo com um profissional da psicologia, você não vai conseguir se abrir e ser pleno e plena dentro do setting terapêutico, tá? Eu vou colocar aqui o telefone nos comentários, tá? É o +1 para quem está no Brasil, tá? +1 201 658 2037, tá? Que é o meu telefone aqui nos Estados Unidos. Aí, ó, tá? Peguem aí nos comentários, podem me enviar aqui um recadinho no WhatsApp. Beijo, Cida. Beijo, Cris. Cida, minha prima. Beijo, Nova Friburgo. Dri, eu que agradeço e parabenizo você estar acompanhando aqui, viu? A Dri está falando aqui, muito importante tudo isso que você falou, de não falar nada que deixe que a pessoa mais deprimida, que deixe a pessoa ainda mais deprimida do que às vezes já está, pois às vezes poderá levá-la ao suicídio. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa precisa falar e aí vem o outro e fala assim, fica quieto, engole o choro. Não pode falar. Então, assim, realmente essa pessoa não está pronta para ouvir você. Não são todos que estão prontos para ouvir você. Então, busque um profissional de psicologia, ético, que vai ser neutro e não vai ter julgamentos, e você vai ter o seu espaço terapêutico, seu espaço de acompanhamento, vai ter alguém te acompanhando, tá? E vai ter alguém te acolhendo e respeitando a sua dor, ok? Obrigada, Patrick, pelo comentário também. Cristiane, um beijo. Beijo para todos vocês que estão aí. Parabenizo todos vocês. Convido a curtir essa live, a compartilhar essa live. E porque muita gente que a gente menos imagina, inclusive profissionais, né? Pastores, médicos, pessoas que a gente menos espera, estão cometendo esse ato de tirar a vida. E muitos a tentativa acaba numa tragédia. E vamos julgar menos por eles serem profissionais na área deles. Eles têm um papel social para aquela profissão. Mas antes disso, eles nasceram um bebezinho, um ser humano, igual a mim, igual a você. Tá? Eles são seres humanos. Eu sou ser humana, e você é um ser humano, e eles também são seres humanos. Então, vamos julgar menos, amar mais. Sucesso para vocês, sucesso para sua família, realizem seus sonhos, façam academia. Não tem dinheiro para academia, vai caminhar,
Ah, mas aqui daqui a pouco vai estar de gelo até o teto. Compre uma esteira. Um jumping, quem sabe, para pular dentro de casa. Mas façam exercícios físicos. Pratiquem o seu hobby. Tenha o seu hobby em dia. Tenha tempo de qualidade para você. Veja e treine ficar pelo menos 1 hora sozinho no dia. Ah, mas isso é impossível. Dá o seu jeito. Você precisa estar sozinho consigo mesmo para fazer uma autoanálise, uma reflexão de si mesmo. Coloque um fundo de música relaxante, leia um livro, saia das redes sociais para você poder meditar, porque as redes sociais roubam você de você mesmo, de reflexão. E então eu peço que vocês pratiquem esses exercícios, o seu hobby, exercitem a sua fé, porque o lugar da fé, ela é uma motivadora para a esperança, para jogar você para frente, para você acreditar que tudo é possível. Você não está sozinho, porque nós temos uma gama de profissionais no Brasil e no mundo só esperando você entrar em contato com eles. Você não está sozinho. Falando da fé, tem um Deus que te ama, um Deus que te quer, um Deus que só está esperando você e está do seu lado. Só você gritar, help Deus, eu preciso de ti. Ele está contigo, você não está sozinho. Fora que você tem a sua família, tem amigos. Às vezes você está com um pensamento autodestrutivo de falar assim, mas ninguém está nem aí para mim. Será que você se comunicou verbalmente e pediu ajuda a alguém? As pessoas não são obrigadas a adivinhar o que você está sentindo. Grandes crises de casamentos estão na falta de comunicação verbal, na falha na comunicação verbal. Crises em relacionamentos de amigos por causa da falha da comunicação verbal. Então, comunique-se verbalmente. Eu não sei falar, não consigo falar. Escreva. Tem um diário, escreva um diário, dê para alguém ler, uma cartinha, dê para alguém ler. Grave um áudio no WhatsApp, manda um texto, um text, o SMS para alguém ler e peça ajuda, peça alguém para ir com você no psicólogo, no médico. Mas a fulana falou que não vai poder ir. Chame outra pessoa, tá? Chame outra pessoa. Mas super importante é que você pratique coisas que liberam esses hormônios cerebrais do bem-estar, que são exercícios físicos, hobbies, fé e terapia. E se tiver num nível muito avançado de síndrome do pânico, a pessoa já está sentindo um monte de sintomas em cima da cama dia e noite, já não quer cuidar da higiene, já está desmotivada, pega atestado pra caramba, falta beça, o trabalho, não quer saber mais de ninguém, já está num processo bem profundo. Tratamento medicamentoso, buscar psiquiatra e psicólogo para trabalhar a alma, psicólogo trabalha a alma, psiquiatra vai trabalhar os hormônios cerebrais, com tratamento medicamentoso. Ok? A Cida está falando aqui que já ouvi do meu filho falar de suicídio e fiquei super desesperada. Sim, a gente fica muito desesperado quando os nossos filhos falam de algo que é um tabu para a gente na sociedade. Mas, como eu disse no início, é importante falar com os nossos filhos sobre o assunto, como é importante falar sobre o sexo também. Para quê? Para que eles não venham a cair em ciladas que pessoas ou coleguinhas venham sugerir para eles, tá? Então, é importante a gente falar sobre esses assuntos com os nossos filhos. Claro que respeitando a linguagem e a fase que eles se encontram, tá? Beijo para todos vocês. Preciso encerrar, 1h14. E nos encontramos na próxima sexta-feira. Eu vou estar aqui ainda fazendo menção ao Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio. E vamos estar recebendo aqui a psicóloga Fernanda. A Fernanda Bake, ela é de Maricá, Rio de Janeiro. E ela vai estar aqui participando da nossa live falando da especialidade dela, que é a sistêmica, a terapia sistêmica, que é uma das abordagens da psicologia, que a sistêmica trabalha muito as relações, família,
todo tipo de relação a sistêmica trabalha. Então, é a especialidade dela e o TCC dela. E a área que ela mais tem sido atuante é com adolescentes e adultos com essa perspectiva do suicídio. Então, ela tem uma bagagem para estar trazendo para a gente um pouco das experiências, fazer algumas pontuações, nos aconselhar o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Então, a Fernanda Bake, na sexta-feira que vem, dia 18 de setembro, para o Brasil, às 20 horas, aqui nos Estados Unidos, 7 p.m., ela vai estar falando na nossa live do Filho Helpline, aqui na Rádio Filho USA, sobre esse assunto do prevenção contra o suicídio, ok? Um beijo para todos vocês, parabenizo todos vocês, agradeço o carinho, fique com Deus, deixei aí meu telefone nas mensagens aí, se quiserem me enviar, podem me enviar qualquer pergunta, muita gente fica com vergonha, tá? E Vanessa falou que eu sou pérola de Deus, vocês também são pérolas de Deus, tá? Todos vocês são pedras preciosas, são as meninas dos olhos de Deus, todos vocês. Então, a vida é muito preciosa, tem muita coisa para se fazer. Minha mãe que o diga, que desde pequenininha eu sonhava em viajar, em andar e conhecer o mundo. E estou eu conhecendo um pouquinho do mundo. Dilma, minha prima, que está aí também, beijo, Dilma. Conhece um pouquinho também da sua priminha. Sabe que eu viajei bastante dentro do Brasil, morei pra caramba em vários estados, né, Cida? Aí vim parar agora nos Estados Unidos, por enquanto, porque eu não parei por aqui. Acho que eu não parei por aqui. Então, assim, eu sou muito sonhadora, eu creio que tem muita coisa para conhecer, tem muita coisa para ver, muita cultura para conhecer, então eu contagio e incentivo a você a descobrir, uma mosquinha, a descobrir o que você mais gosta, o que seria importante para você, o que seria importante para sua família e buscar esse seu sonho, ok? Não deixe de sonhar, não deixem de buscar os seus objetivos e seus sonhos. Dificuldades? Teremos. Nãos? Muitos. Cabeçada na parede? Talvez muitas. Mas cada pedra que você encontrar pelo caminho, construa uma escada e escale na escada, escale na pedra, escale onde for. Eu não tenho corda. Nem que você faça uma trança dos seus cabelos e transforme igual a Rapunzel em uma trança e vá subindo, venha escalar aí as pedras das dificuldades que aparecem no seu caminho, ok? E depois você me conta a sua vitória. Beijo, fique com Deus. Beijo para todas as minhas primas, minhas famílias, meus familiares aí que estão comigo, as professoras de Colombo, beijo. As coordenadoras de Colombo, beijo. Nossas assessoras de Colombo, um beijo. E todas vocês aí de São Paulo, Vanessa, né? Temos... Da onde que vocês são, pessoal? Coloca aí. Os que eu conheço, eu tô falando. Pessoal de Goiânia, Minas Gerais, que estão aí. Beijo para todos vocês, tá? O Rio de Janeiro no geral, Paraná no geral, beijo para todos vocês. Fiquem com Deus, não desista dos seus sonhos, você não está sozinho. Tem alguém... New Jersey, a Anne está falando aqui. New Jersey, um beijo. Beijo para vocês de New Jersey. Delaware, beijo para vocês de Delaware. Beijo para vocês da Flórida. Beijo para vocês da Califórnia. Beijo, 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 beijo. E beijo libera o hormônio da dopamina, da serotonina. Abraço libera esses hormônios do prazer também. Como tudo isso que eu falei, abraço e beijo é super importante para liberar também esses hormônios da satisfação, tá? Então, eu sei que agora tem um distanciamento social, mas tem os seus familiares. Então, beijo e abraço bastante os seus familiares, ok? Fique com Deus, preciso encerrar para não me alongar demais e nos vemos na sexta-feira que vem para mais um
Meu, seu e nosso Filho Helpline. Beijão, fique com Deus.